fim a 13ª rodada da nossa Série C. E que rodada, hein? Teve o jogo mais incrível do campeonato. E também um hat-trick cheio de estilo. A briga pelo topo segue bonita. Apenas 2 pontos separam o líder do 5º colocado. Na parte de baixo da tabela, tem gente que respirou. Vamos nessa curtir um resumão do que aconteceu em uma semana recheada. O show da Série C está no ar. Equipe do Tubarão. E pelo lado do Atlético, a equipe anunciou ontem, né, Amanda, 3 reforços, né? Quando o árbitro apita e autoriza o início do jogo, tá valendo a rodada 13 para Atlético e Londrina, na tela do nosso Futebol Mais, para você curtir com a gente. Fala galera, Amanda Viana por aqui, chegando no show da Série C com os detalhes da vitória do Atlético sobre o Londrina por 2-1. O Esquadrão de Aço reencontrou o caminho das vitórias em seus domínios e, por outro lado, o Tubarão perdeu depois de estar 5 jogos invicto na Série C. A história desse jogo começa com uma metade de primeiro tempo bastante equilibrada. E aí, na sequência da primeira etapa, a gente viu uma alternância de bons momentos entre as equipes. Natural, 2 times dentro do G8 que fazem boa campanha na Série C. O Atlético utilizou muitos lados do campo, é algo forte do treinador Roger Silva. Na direita, o Wellington Torrão. Na esquerda, a dobradinha entre Yuri e Polvidiero e sempre com um terceiro elemento, David Braga. O Esquadrão de Aço fez algumas jogadas durante a partida de ultrapassagem, chegada na linha de fundo e cruzamento para trás, em busca do elemento surpresa na entrada da área. Já o Londrina teve muita dificuldade de construir por dentro, né? O seu meio-campo estava com uma formação diferente, muitos desfalques para o treinador Claudinei Oliveira no setor. Então o que a gente via era um jogo mais direto em busca dos lados do campo, dos pontas, especialmente do Iago Teles, que levou vantagem em alguns duelos para cima do Inayan, o lateral direito do Atlético. Porém, o Londrina estava pecando muito na questão da tomada de decisão, da execução do terço final, que tem sido um problema do Tubarão aqui na Série C. O gol do Atlético na primeira etapa sai basicamente no último lance do primeiro tempo, uma jogada que começa lá na esquerda, né? Uma troca de passes do Atlético, mas o Londrina marcou muito longe, uma passividade mesmo da marcação. O cruzamento do David Braga foi sem nenhuma dificuldade e aí a zaga acaba marcando a bola, perde o referencial. O Wellington Torrão ganha o duelo com o Maurício, o Arthur Bittencourt não consegue afastar e o Torrão emenda no rebote. O Londrina, durante o jogo inteiro, teve dificuldade de defender as jogadas aéreas e também os lances de lado de campo. No segundo tempo, precisando igualar o marcador, a gente viu um Londrina tentando ser um pouco mais propositivo e o Atlético buscando controlar ali a vantagem conquistada. Então o Londrina partiu para cima e o que a gente viu do Tubarão foi a alternativa pelos cruzamentos. O Londrina tem um atacante muito alto, o centroavante Daniel Amorim, então ele sempre era o destino desses cruzamentos e também a gente viu muitas finalizações de fora da área. O Iago Teles foi protagonista desse tipo de lance, muitos chutes de fora. O gol de empate do Tubarão, ele vem exatamente numa jogada aérea, um latereio cobrado pelo Thiago Enes, é uma jogada característica do Londrina nessa Série C, e aí naquele bate-rebate, o Daniel Amorim empurrou para as redes, ele que cumpriu a lei do ex, começou 2024 no Atlético. Na sequência, o que a gente viu foi o equilíbrio. As equipes buscando o gol da vitória, o Londrina seguia com muita dificuldade para defender as jogadas de lado de campo e seguia tentando os lances de jogada aérea, muitos escanteios, e o Atlético estava mostrando dificuldade de marcar isso. Na reta final,
O Atlético chegou ao gol da vitória na jogadinha característica, lado esquerdo, participação do Vidiero, participação do Yuri, o cruzamento para a entrada da área e como elemento surpresa quem veio foi o Alisson Carioca. (44) em Polvideiro. Deu o passe no fundo, Yuri cruzou de primeira para dentro, toque! Gol! É do Esquadrão de Aço! É do Atlético! Para dar números finais, 2-1 para o Esquadrão, que volta a vencer em seus domínios na Série C. 51, que é jogo árbitro. Falta cobrada curtinha, vai valorizando a posse de bola agora o Atlético. Polvideiro, grande partida do Polvideiro. Quando o árbitro apita e aponta o centro de campo, fim de jogo na Arena Sicredi. E a bola rolando, começando aqui. Mais uma rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Você acompanhando com a gente a saída do Confiança, o Dragão desce. Levantamento, tentativa na frente, subiu a defesa. Botafogo e Confiança fizeram o jogo mais maluco dessa Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo mais eletrizante, mais improvável. O jogo talvez dá até para dizer mais apimentado dessa Série C do Brasileirão. Apimentado porque logo no iniciozinho da partida teve a nota negativa, né, que foi exatamente a paralisação do jogo por conta de um spray de pimenta que veio do lado de fora do estádio, um problema entre as torcidas de Botafogo e Confiança. A polícia, para dispersar a multidão, acabou utilizando o spray, só que ventava muito em João Pessoa e levou esse spray para dentro do estádio. Os jogadores tiveram que sair de campo correndo, deixaram o gramado às pressas, a própria torcida desceu da arquibancada, foi para dentro do campo, ficaram uns 10, 15 minutos mais ou menos de paralisação de jogo até normalizar tudo. E quando normalizou, dentro de campo, o que a gente viu foi um jogo quente também, um jogo apimentado, temperado. Tanto Confiança quanto o Botafogo buscando o jogo o tempo todo. Uma partida aberta, de muitas finalizações, de muitas tentativas. O Confiança tentando sair da parte de baixo da tabela de classificação e o Botafogo tentando garantir logo a classificação para a fase final. Botafogo que só perdeu uma vez nessa Série C do Brasileirão, tentando manter inclusive a sua invencibilidade jogando dentro de casa. E o Botafogo saiu na frente, com o Bruno Leite marcando após rebote do goleiro numa boa jogada do jogo. Um dos principais nomes desse time do Botafogo, usando muito bem essa movimentação e a capacidade que ele tem de segurar a bola um pouco mais no ataque, já tinha produzido algumas outras boas jogadas. Só que Confiança, que viajou, que não vive um grande momento, mas tem crescido sob o comando de Mazola Júnior, deu uma resposta muito rápido com o William Santana empatando o jogo. Sem Lucas Rian, o Confiança utilizou muito a qualidade do Vico no meio de campo, que foi o grande organizador dessa equipe, o jogador mais perigoso do time, que já que não tinha velocidade pela beirada, algo tão comum no Confiança nos últimos jogos, conseguiu controlar um pouquinho melhor o jogo. Não foi um time de pouca posse de bola, conseguiu equilibrar essas ações com o Botafogo e dificultou muito a partida do Botafogo. Inclusive poderia ter virado a partida. O William Santana chegou a balançar a gente já no finalzinho ali do primeiro tempo, já nos acréscimos, e a arbitragem anulou o gol marcando impedimento. Impedimento que na minha visão não existiu. Para mim o jogador estava em condições de marcar o gol e poderia ter colocado exatamente o Confiança na frente jogando fora de casa. Mas o futebol é cruel. O futebol nem sempre perdoa tanto os erros de jogadores quanto de arbitragem. E o Botafogo conseguiu fazer o 2-1 logo na sequência da jogada, com o Jô mais uma vez aparecendo muito bem, dessa vez no jogo aéreo. Bandeira errou legal nessa bola. Levantamento foi feito, desvio! Gol do Belo! E ele merecia o toque de cabeça do jogo!
O Botafogo foi em vantagem para o intervalo e parecia que ia conseguir manter esse bom momento vivido pela equipe, principalmente jogando dentro de casa. Só que a Confiança mais uma vez foi buscar o resultado. Logo no início do segundo tempo conseguiu empatar em 2-2 e equilibrou novamente as ações. O jogo no 2-2 até ficou um pouco mais morno, mas na reta final os dois treinadores avançaram as suas equipes para tentar buscar o resultado, que acabou terminando numa partida totalmente imprevisível no finalzinho. O Botafogo adiantava sua linha de marcação e tentava jogar um pouco mais no campo ofensivo, mas perdeu o meio de campo. E o Confiança começou a aproveitar esses espaços deixados pelo Botafogo, que entrou com alguns jogadores de mais velocidade, entre eles Joãozinho, que tem sido o amuleto desse time na temporada, tem saído do banco e resolvido muitas vezes as partidas. Dessa vez Joãozinho saiu e conseguiu marcar já no finalzinho, já nos acréscimos do segundo tempo, o terceiro gol do Botafogo, que naquele momento parecia ser o gol da vitória, o gol dos 3 pontos. Mas a gente falou aqui, né? Tem sido, ou foi um jogo do improvável, foi o jogo do inesperado. E logo na saída de bola, um golaço de placa do André Lima do meio de campo, encobrindo o Dalton, conseguiu um empate em 3-3. Absolutamente fantástico esse gol. Gol muito bonito, agora um chute de longe. Goleiro adiantado! Gol de placa! De placa do André! Um gol histórico no Almeidão! Na saída de bola! Viu o Dalton adiantado, um epílogo, um final para um jogo histórico, para um jogo épico. Um gol absolutamente sensacional do André Lima. Impressionante, senhoras e senhores. O número 8 do Confiança meteu do meio de campo. Tá aí, ó, na saída da bola. Um gol de rei. 3-3, Garoni! Resultado que não foi, obviamente, o melhor para o Confiança, mas dentro do contexto do jogo contra o Botafogo fora de casa, perdendo por 3-2 até os 50 do segundo tempo, acabou se tornando um grande resultado para o Confiança. E para o Botafogo, apesar do empate não ser ruim, o contexto acabou sendo negativo. O 3-2 ali muito perto do fim tirou um pouquinho, depois do 3-3 tirou um pouquinho desse sabor de vitória do Botafogo, deixou um gostinho mais amargo pro torcedor. Mas fato é que foi uma grande partida de futebol, com emoção do início ao fim, não só pela pimenta lá não, mas por todo o contexto do jogo desde o início, de duas equipes que brigaram o tempo todo, buscaram o gol o tempo todo e fizeram um grande jogo, mais um grande jogo nessa Série C. Confiança dá sinais de que pode deixar a parte de baixo da tabela, porque tem jogado melhor nas últimas rodadas, apesar de não ter conseguido a vitória. E o Botafogo segue muito sólido, dificilmente perde, pode até não ter vencido, mas é um time que dificilmente perde, ou seja, está sempre pontuando e está cada vez mais próximo da classificação para a próxima fase. Vai terminar o jogo, o árbitro aponta pro meio, levanta o braço, fim de papo. 3 Botafogo, 3 Confiança. Um jogo espetacular, André Garoni. E agora sim, autoriza o árbitro, tem bola rolando, mexe na bola o Sampaio Correia, começa o jogo. Oi gente, aqui é a Juliana Lisboa, eu vou falar um pouquinho mais em detalhe como foi esse Sampaio Correia 2, São José 0, partida válida pela 13ª rodada e que foi uma partida dos desesperados, né? Já que antes mesmo da bola rolar, tanto a Bolívia Querida estava no Z4, né, na zona de rebaixamento, quanto o Zeca, que aliás estava na lanterna da Série C. Jogo bastante complicado que aconteceu em São Luís do Maranhão, no Castelão. Bom, por conta dessa situação muito ruim do Zeca, né, o técnico do São José,
o Rogério Zimmermann, montou uma equipe bastante defensiva, né? Lançou mão logo de cara de 3 zagueiros, ainda que o Jadson estivesse dobrando a lateral, né? O corredor esquerdo junto com o Alessandro Vinícius e promovendo também, né, o Zimmermann, a estreia do recém-chegado Márcio Jonathan na parte ofensiva da equipe, né? Já o Sampaio Corrêa, do técnico Zé Augusto, veio mais propositivo, até porque jogava em casa, diante da sua torcida. E aí tinha os nomes no ataque, as referências no ataque, sendo Pimentinha, para surpresa de absolutamente ninguém, e Renan Gorni. E sabia também, né, que precisava sair do Z4 e para isso, pelo menos de momento, bastava vencer o São José dentro de casa. Mas quando rolou a bola, né, no primeiro tempo, acabou sendo um jogo muito estudado, né, muito truncado também, com pouquíssimas chances de gol, né? Aquela sólida defesa que montou o Zimmermann do São José acabava deixando muito difícil, muito complicada a possibilidade do Sampaio Corrêa finalizar de dentro da área. Por isso, as principais opções, né, de ataque foram de bolas esticadas e o cara do ataque era, de fato, o Pimentinha. Ele mesmo experimentou, né, obrigou o Fábio Rampi a fazer uma excelente defesa e na hora que ele resolveu ser garçom, o Renan Gorni acabou não aproveitando essa chance. O São José, por outro lado, né, tentava chegar ao gol mais na velocidade do Alessandro Vinícius, né, botando o homem mesmo para correr. E na melhor chance do Zeca, o próprio Alessandro Vinícius rolou para René, só que aí Rafael Mariano, o goleiro do Sampaio Corrêa, acabou defendendo. Bom, o segundo tempo já foi bastante diferente, né? Foi um segundo tempo de muitas mudanças. O Zé Augusto, por exemplo, mexeu no ataque. Já o Zimmermann acabou perdendo peças por lesão. E aí, olha só como aconteceu isso daqui. Depois de se enrolar muito com a bola e quase dar um gol de presente aí para o Zeca, o Rafael Mariano, né, o goleiro do Sampaio Corrêa, acabou corrigindo a besteira que ele fez. E aí foi um contra-ataque de Almanac, né? O Bruno Baio conseguiu passar a bola para Thiaguinho, que venceu na velocidade, e a Bolívia querida abriu o placar com o João Felipe. E um detalhe muito importante, todos esses 3 nomes que eu citei agora, Bruno Baio, Thiaguinho e o João Felipe, acabaram de entrar, saíram do banco de reservas para entrar no jogo e acabaram conseguindo abrir o placar. O Guilherme Escuro, que foi outro nome também que entrou no segundo tempo, quase conseguiu matar o jogo, mas acabou não fazendo falta porque o próprio Guilherme Escuro deu uma belíssima assistência para o mesmo João Felipe fechar o placar. Guilherme Escuro, volta para Pimentinha, Bruno Baio tá no comando, por lá também tá Marcelinho que ingressou agora, tem devolução pro Escuro, vem o cruzamento para bater no gol! Gol! Do Sampaio Corrêa! De novo ele, matador, o goleador, João Felipe. Um resultado muito importante para o Sampaio Corrêa, que deu um respiro, conseguiu vencer diante de sua torcida, e péssimo para o Zeca, porque ficou ainda mais afundado na zona de rebaixamento, na lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro. E agora sim, apita Murilo Augusto Amoras de Almeida. Fim de papo no Castelão, em São Luís do Maranhão. Torcedor do Sampaio Corrêa, feliz da vida, terminou 2-0, 2 gols do João Felipe. Vale a foto daquele suquinho de cevada bacana? Vale. Tem problema do lanchinho? Vale. O importante é você estar conosco. Vem comigo. Vamos para o primeiro tempo em Volta Redonda. Olá, e pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo no domingo conseguiu uma grande vitória fora de casa sobre o Volta Redonda por 3-1. Claro, o grande destaque da partida foi o atacante Kaique, que saiu do banco de reserva do São Bernardo. Ele não começou como titular, o Luiz Felipe se machucou, ele entrou e fez 3 gols, os 3 gols de fora da área. Foi uma vitória mais significativa ainda para o São Bernardo, porque foi de virada. O Robinho, bom jogador, bom volante do Volta Redonda, abriu o placar tocando por baixo do goleiro e conseguiu fazer 1-0. O Volta Redonda jogava em casa com o apoio da torcida, mas ainda assim não resistiu ao ótimo ataque, ao ótimo momento
do São Bernardo, que no final do primeiro tempo empatou com o Kaique numa cobrança de falta, a bola desviou. No segundo tempo, uma roubada de bola impressionante do Wesley Dias, ele serve o Kaique, que sem pestanejar de fora da área, faz o 2-1 e comprova ali naquele momento a virada e o bom momento do São Bernardo, principalmente no segundo tempo. Zé Vitor. Marco Júnior pede pelo meio, bola para ele. Se atrapalhou, perdeu. Lá vem o time do São Bernardo! Gol! Depois do Kaique também de fora da área, no chute de trivela, há quem diga que foi sem querer, há quem diga que foi de propósito, acabou fazendo o terceiro gol. São Bernardo 3, Volta Redonda 1, São Bernardo crescendo muito na tabela. Eu não tenho dúvida que os dois times estarão na segunda fase, os dois têm pontuação muito alta já, para 6 rodadas, né, restantes ainda da Série C, farão os pontos necessários para estarem aí em um dos quadrangulares, lembrando que são 2 quadrangulares na segunda fase da Série C. Então, grande vitória do São Bernardo e, obviamente, né, o Catalá tem muito mérito porque montou uma equipe para não ficar defensivamente só jogando fora de casa, e quando ele escolhe o Kaique para substituir o Luiz Felipe, que saiu machucado, ele simplesmente coloca o homem do jogo em campo. Kaique chega a 7 gols, 3 belos gols aí nesta vitória importantíssima do São Bernardo, da equipe do ABC Paulista, sobre o Volta Redonda, que mais uma vez não consegue vencer times que estão acima dele ou no mesmo nível de patamar na Série C. De toda forma, serão 2 equipes que vão brigar muito ainda pelo acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que os 2 times seguem muito bem na competição, mas apita Lucas Casagrande do Paraná. A vitória é do Tigre, a vitória é do São Bernardo. A torcida do CSA estava empolgada pelas 3 vitórias seguidas, mas no reencontro com o ex-técnico Marcelo Cabo, o azulão levou a pior. O Floresta fez 1-0 após a linda trama que terminou no cruzamento preciso de Romarinho para a cabeçada de Lohan. Ainda no primeiro tempo, outro belo gol de cabeça ampliou o placar para o Verdão da Vila. Alisson fez o segundo. O CSA ainda diminuiu com Robinho na reta final, mas ficou nisso. O azulão do Mutange é o 13º lugar com 14 pontos e o Floresta vem logo atrás em 14º com 13. Tudo praticamente pronto. Autoriza Paulo José Souza Mourão. Vamos embora. Agora é a Vera para Náutico e Figueirense nos aflitos. Grande abraço aos amigos ligados no nosso futebol. Uma noite de gala do Náutico no Estádio dos Aflitos. 4-0 para cima do Figueirense num jogo muito seguro da equipe pernambucana. A melhor exibição do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro, quiçá a melhor da temporada. Contra um Figueirense com muita dificuldade de saída de bola, errando passes no primeiro momento da organização ofensiva e dificuldade de meio de campo na articulação. A falta que o Guilherme Pato fez como a principal válvula de escape pelo lado esquerdo da equipe catarinense acabou pesando demais um Figueirense que pouco criou, o Jefinho muito isolado lá na frente, como eu falei mais cedo, erros na saída de bola, devolvendo a posse para a equipe do Náutico e gerando muito perigo ofensivamente para os pernambucanos que tiveram amplo domínio da partida. Desde cedo, o Náutico apertou a saída de bola do Figueira e abriu o placar logo cedo, com o Bruno Mezenga fazendo o primeiro gol com 5 minutos de jogo. Isso deu muito conforto para o Timbu, que começou a fazer uma marcação até num bloco um pouco mais alto, e aí vale destacar a participação do Paulo Sérgio e do Bruno Mezenga. Ficava a curiosidade de como seria a atuação do time com os 2 centroavantes juntos. No momento defensivo, 4-4-2, com os 2 lá na frente, o Patrick Alan fechando o lado direito. E vale a gente destacar também o quanto foi importante taticamente a atuação do Patrick Alan. Na hora da articulação, vinha como um 10. Sem a bola, fechava o lado direito
do Náutico. Já o Figueirense, com dificuldade de articulação, iniciou a partida com o Tito por dentro e o Henrique aberto pelo lado esquerdo, só que o Henrique é um volante, não tem tanta característica de velocidade pelo lado, mesmo funcionando como um jogador mais aberto pela direita, em regra. Nesse jogo contra o Náutico ele apareceu pela esquerda. O ideal era que o João Burso tivesse colocado o Tito ao invés de entrar como meia, como um ponta, depois ele inverte com o Henrique, né, corrigindo o que vinha dando errado ao longo do jogo. O Tito passa a atuar como um atacante de beirada e o Henrique Rodrigues mais por dentro, mas aí já era tarde, era um amplo domínio do Náutico, que ampliou o placar com o Patrick Alan no final do primeiro tempo, aos 46 minutos. Na segunda etapa, o Figueirense até voltou um pouco melhor com as entradas do Léo Baiano e do Camilo. Teve uma boa chance com o Jefinho, outra bola alçada na área também de escanteio, mas a noite era alvirrubra. O Paulo Sérgio fez o terceiro e o Felipe Ferreira, um dos estreantes novos contratados do Náutico, fechou a conta. Ajeitando mais atrás, o Paulo Sérgio chegando à artilharia do campeonato ao lado de dois jogadores. Felipe Ferreira de longe! Gol! Para virar goleada, para se apresentar com muito estilo ao torcedor do Timba. Felipe Ferreira, camisa número 96. 4-0 para o Náutico, que volta para a briga direta por uma vaga na próxima fase, e o Figueirense, por outro lado, sinal amarelo no estádio Orlando Scarpelli, porque além da derrota, o saldo ficou muito ruim. Grande abraço, galera, valeu e até a próxima. Vai sobrar lá com o goleiro David. E a exemplo do que fez no primeiro tempo, o Paulo José Souza Mourão vai pegar a bola junto ao goleiro do Náutico para apitar o fim de jogo no Estádio dos Aflitos. Bola rolando no Municipal de Mirassol. Começa a Ferroviária e Remo, 13ª rodada na Série C do Campeonato Brasileiro. Fala galera, Felipe Rolim aqui, comentei Ferroviária 2, Remo 1 nessa rodada e foi um jogo que falou muito sobre como a Ferroviária está ficando cada vez ainda mais perigosa nessa Série C. O Remo vinha de uma sequência de vitórias, o Remo tinha conseguido ganhar o jogo da neblina contra o Caxias, vinha empolgado, saiu na frente contra a Ferroviária, mesmo, aí tá o ponto. Mesmo sem ter produzido muita coisa perigosa ou nada antes do gol, o Remo sai na frente. E aí pode criar uma desconfiança sobre como o Rodrigo Santana agiu com o time no segundo tempo. Uma bola alçada na área, que tem a raspada na primeira trave, e o Curuá entra para fazer o gol no segundo poste. Curuá entra jogando para o Jaderson jogar um pouco mais adiantado. Talvez esse seja o mecanismo mais rápido que o Rodrigo Santana tem para mexer no time. Ou ele joga com o Pavani e com o Jaderson fazendo a dupla de volante no 3-4-3 ou 4-5-1, enfim, mas os dois jogadores efetivamente de meio de campo dele. Ou ele coloca mais um volante de contenção, no caso o Curuá, e libera o Jaderson para ser um dos pontas, né? Um dos jogadores que jogam atrás do Ítalo. Normalmente é o Marco Antônio e mais um, e tem rodado bastante. Marco Antônio e Jaderson, Marco Antônio e Filipinho, Marco Antônio e Kelvin. No segundo tempo foi o Cachoeira que jogou. Mas enfim, era um time que foi jogar contra a Ferroviária na sua versão mais defensiva, podemos falar assim, com o Curuá fazendo a dupla com o Pavani e com o Jaderson um pouco mais adiantado. E o Remo sai na frente. No segundo tempo, a Ferroviária vem pra cima, porque tinha que vir. Coloca o Vitor Barreto no jogo. O Vitor Barreto sempre foi titular desse time. Não começou jogando, porque sem ele o time tinha ganhado bem do Sampaio Corrêa. Mas eu acho que o Vitor Barreto tinha que jogar de qualquer maneira. Mas isso é outra história, quem escala é o Vinícius Bergantin. Vitor Barreto entra no jogo, a Ferroviária vai pra cima e o Remo dá uma recuada. E aí a gente tava fazendo o jogo no YouTube do Nosso Futebol e o chat, né, cai de pancada em cima do Rodrigo Santana, porque o Remo recua, porque não era pra ter recuado. Só que padrão de jogo. O Remo não tinha feito nada além do gol que saiu de uma jogada de lado. Não foi uma jogada organizada, construída, não foi um gol fruto de 3, 4, 5 ataques perigosos. Não foi só o que o Remo fez. E jogava contra um time que não tinha perdido na Série C ainda. Então normal que o Remo tenha os seus cuidados defensivos e a Ferroviária, ela consegue um gol também de 2 toques de cabeça dentro da área do Remo, faz 1-1.
essa é a hora que tem que ter calma, né? A hora que você toma um empate. O Remo não teve a calma necessária, a Ferroviária continua indo para cima, e aí tem uma falha humana. Aí tem uma falha do último zagueiro do Remo, o Rafael Castro, que já estava desgastado do jogo, não é um zagueiro extremamente veloz, e aí ele tenta fazer o mais difícil, ele tenta interceptar um lançamento primoroso do Ricardinho, que é um dos grandes nomes dessa Série C, com o peito. A bola resvala no peito, ele não consegue fazer o gesto técnico completo, e aí o Fernandinho, garoto, que entrou no segundo tempo, tanque cheio, acelerou, nem precisou acelerar muito, ganhou do Rafael Castro na corrida e fez o segundo gol da Ferroviária. Ricardinho faz a cobertura, roubando bola para a equipe da Ferroviária. Tirando essa bola da zona de perigo, ligando no ataque para Fernandinho. Acelerou, tá na cara do gol, pode fazer o gol da virada! Gol, gol, gol! Gol! Fernandinho! Virou! Placar a Ferroviária! Contra-ataque rápido, falha da defesa do Remo. Fernandinho, serelepe, rapidinho, na cara do goleiro Léo Lang. Só cumprimentou pro fundo do gol, tirando da direção do goleiro. Fernandinho, garotinho, 19 anos, vira o placar pra Locomotiva. Em cima da hora quase que o Remo empata com o Kelvin, aí sai todo mundo que tem atacante do banco para entrar no jogo para tentar reverter. Não deu. Não acho que tenha sido um jogo assim que a gente tem que colocar na conta do Rodrigo Santana. Acho que foi um segundo tempo da Ferroviária e um Remo que tinha feito um gol, mas nem tinha jogado tanto para isso. O Remo precisa voltar a vencer e a Ferroviária mantém a sua invencibilidade, embora tenha sofrido um gol, o que não acontecia há 8 jogos. Autorizou o árbitro. Levantamento na grande área, alta, segura a trave, desvio de cabeça, a bola vai para a linha de fundo, vai terminar o jogo. Fim de jogo, fim de papo no Municipal de Mirassol. A Ferroviária, nesse momento no campeonato da Série C, defende a sua invencibilidade e torna-se um time até aqui imbatível. É um time que não perde, é um time que vende caro cada resultado. Vitória importante o ABC conseguiu no Frasqueirão. Lima cobrou a falta e Adeilson testou para o fundo das redes. ABC 1, Tombense 0. O Elefante da Frasqueira foi a 16 pontos e está na 12ª colocação. Já o Tombense é o 8º com 19 pontos. Vale a entrada no G8, vale a saída do Z4, vale, claro, o carinho da sua audiência em todo o Brasil. Autoriza. É uma desconversada, cada jogador tem suas características e tal. Olha o lançamento, Gedeilson entrou na área, cruzou, gol! Balão pro alto, amigo. Vem Canário. Matheus Anderson. Cruzamento vem do outro lado. Tá sozinho. Gol! E agora chegando aí ao finalzinho, realmente últimos segundos. Placar justíssimo, Felipe. A gente vai falar um pouquinho ainda. Apita, já a gente vai falar. Apita, Marcos Matheus Pereira do Mato Grosso do Sul. Termina no Colosso da Lagoa. Ajeitando o relógio, você em todo o Brasil vem junto conosco. Autoriza o árbitro, tem bola rolando, tá valendo, começa o jogo do Centenário. Fala moçada, Felipe Rolim aqui, comentei Caxias 3, Aparecidense 0, um jogo que a gente viu que o Caxias assimilou de maneira muito rápida, foi muito nítido como o Thiago Gomes conseguiu implantar seu esquema com 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, 3 homens de frente com muita velocidade.
Não foi a estreia do Thiago Gomes, mas é como se fosse, né? Porque o jogo passado foi aquele da neblina contra o Remo, que ele deve ter visto muito pouco o jogo, todo mundo viu muito pouco daquele jogo. E do outro lado, a Aparecidense, essa sim, efetivamente estava ali estreando seu novo treinador, o Emerson Ávila, né? O Lúcio Flávio fez alguns jogos que, sinceramente, acho até que o Camaleão não merecia perder, mas acabou perdendo, mas o jogo de ontem não tinha muito o que o Emerson Ávila fazer. Caxias jogou muito melhor, o time do Thiago Gomes entendeu rapidamente como que fazia a defesa em bloco baixo, com os alas virando laterais, fazendo linha de 5 e saindo com muita rapidez. O primeiro gol sai assim, um lançamento muito bem feito do Tomás Bastos, e o Gabriel Silva, que é um corredor, é um jogador de velocidade, já vinha ganhando do lado direito da defesa da Aparecidense com regularidade, faz o primeiro gol. A Aparecidense não deu assim uma amostra que conseguisse correr atrás do placar. Rapidamente o Caxias faz o 2-0, né, para um time que precisava ganhar, que só tinha uma vitória na competição. É um desafogo muito grande. Gol do Álvaro, gol do centroavante, aliás, o centroavante que está contribuindo bastante com gols, mesmo com o time mal na tabela. Tomás Bastos, Galvão, são 3 contra 3, vai embora a equipe do Caxias, abertura na direita, não deu pro Robinho, mas vai chegar inteirinho Marcelo, ele vem, domina, olha para a grande área, tira o cruzamento lá dentro, gol do Caxias! Segundo tempo vem, e aí a gente tem o time do Caxias, que além de administrar o jogo, consegue fazer o terceiro gol com o Robinho, com outra jogada também de bola aérea, uma jogada que o Caxias ganhou praticamente o jogo inteiro. A Aparecidense não se defendeu bem nessa bola que vinha pelo lado, nessa bola que vinha por cima, e a Aparecidense teve algumas chances. Teve uma chance com o Igor Torres, que o Thiago Coelho faz uma baita defesa, Thiago Coelho que barra o Zé Carlos, né, pela primeira vez agora com o Thiago Gomes. A fria na estreia do Emerson Ávila. Olha o Igor Torres, é bom jogador, ganhou, tabelou, vai fazer, bateu, espalma, Thiago Coelho! E depois o Thiago Coelho faz uma defesa de cinema, para mim a defesa mais bonita até agora da Série C, uma outra bola na área, ele é obrigado a sair como se fosse um zagueiro, ele é obrigado a fazer com que o ataque da Aparecidense demore um pouquinho a chutar gol, ele sai correndo, volta pro gol, o primeiro chute é barrado pela zaga, 2 zagueiros foram ali para a linha de gol para tentar barrar o chute da Aparecidense, a bola cai no pé do Juninho, no último rebote, o Juninho tenta chutar e aí o Thiago faz uma defesaça, encaixa uma pancada do Juninho, uma queima-roupa, e aí o Thiago Coelho, ele sai muito bem nessa estreia com o Caxias. Então, o Thiago Gomes estreou muito bem, o 3-4-3 ou 3-4-2-1 ou 5-4-1 quando defende do Thiago Gomes me pareceu muito bem assimilado pelos jogadores. Os jogadores têm características para jogar nesse esquema. A Aparecidense jogou muito mal, né? Acende aí um alerta bem amarelo para o Emerson Ávila, porque agora o próprio Caxias cola na Aparecidense ali naquela briga para sair da zona de rebaixamento. Bola escapuliu, foi nas mãos do Pedro Henrique, vai sair jogando, vai terminar o jogo. Agora sim, árbitro termina no Centenário em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. 3 para a equipe do Caxias, 0 para a equipe da Aparecidense na estreia do Emerson Ávila. Em jogo adiado da 5ª rodada, Botafogo e São José se enfrentaram na última quarta-feira no Almeidão. O Zequinha saiu na frente com o Renê. Pouco depois, o Belo deixou tudo igual com o Joãozinho. E no apagar das luzes, o alvinegro da Estrela Vermelha virou. Lennon anotou o gol salvador. Com 28 pontos, o Botafogo é o 2º colocado e está muito, mas muito perto da classificação. Do outro lado, o Zeca tem apenas 5 pontos, é o lanterna da Série C e depende de um milagre para escapar do rebaixamento. Depois da chuva de gols, agora é a hora da gente repassar os resultados da rodada 13 e conferir a classificação da nossa Série C.
rodada, hein? Ah, dessa vez estava fácil. Não podia ser outro. Essa atuação espetacular fez o Kaique entrar de vez na briga pela artilharia. O atacante do São Bernardo agora tem 7 gols. Com 8 no topo da lista estão Jonathans do Atlético, Paulo Sérgio do Náutico e o Ítalo, que já não atua mais pelo Voltaço. Luiz Felipe do São Bernardo, Thiago Marques do CSA e Igor Bahia do Tombense têm 6 gols. Agora é hora do momento que isso da rodada. Será que foi o paredão da rodada 13? Bora conferir! A rodada 14 está aí. Vai rolar muita emoção nessa reta final da primeira fase. E você acompanha todos os detalhes da Série C no Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Top 5 de golaços da 13ª rodada, o show da Série C fica por aqui. Até a próxima!